Olá, bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje é a pedido do irmão Walker Costa. Ele pediu para gravar sobre um pouco da história protestante e a questão do texto, do texto recebido e da importância que o texto recebido foi parte da história protestante. E a preocupação dele é qual que é o impacto da Reforma Protestante ter deixado esse texto de lado, Porque hoje, se você for na maioria das igrejas batistas, na maioria das igrejas presbiterianas, na maioria das igrejas por aí vai, 97% não usa mais o texto recebido como base das suas traduções. As religiões que eu acho que vejo que ainda mais usam um texto mais aproximado do texto recebido as batistas fundamentalistas, alguns presbiterianos fundamentalistas, muitos assembleianos usam a Bíblia Almeida Corrigida de 95 ou a de 2009, ainda usam muito a corrigida, mas poucas são as igrejas que usam uma Bíblia embasada no texto recebido como a corrigida fiel. E aí a pergunta dele, eu até anotei aqui, a pergunta dele é bem interessante, a pergunta de indagação dele é bem interessante. Aqui está aqui, é bem interessante, que é assim, estamos chegando aos 500 anos da Reforma e sabemos que os reformadores e a imprensa fizeram uso de um texto base para seus trabalhos. O que acha de comentar sobre que texto era esse, o texto recebido? Eu já venho comentando há muito tempo. Mais que isso, esse texto ainda é abraçado pela maioria dos protestantes? Como eu já afirmei, não, basicamente. Quais são os impactos a longo prazo de ter deixado esse texto de lado? Menciono isso, pois fazer 500 anos e não abraçar o mesmo texto deles é um pouco estranho. A pergunta que eu acho mais forte dentro de todas essas que ele fez, de todo o comentário que o irmão Walker Costa fez, quais são os impactos a longo prazo de ter deixado esse texto de lado? Bem, qual que é o impacto? O impacto é que você vai ler um texto em que Lutero não leu. Você vai ler uma Bíblia que se chama João Ferreira de Almeida, sendo que ela não é baseada no mesmo texto de João Ferreira de Almeida, que é o caso da Almeida século XXI, que é o caso da Almeida corrigida de Almeida atualizada, que é o caso da Almeida contemporânea, e por aí vai. Almeida dos melhores textos. O impacto a longo prazo é que você vai gerar uma dissonância. Você lembra do reformador, João Ferreira de Almeida, mas você não, se você comparar com a primeira João Ferreira de Almeida de 1681, não bate. Ou você vai pegar uma King James e não bate. Você olha para King James e não é o mesmo texto. Então, as Bíblias clássicas, elas estão ligadas ao texto recebido. E as Bíblias clássicas, elas estão ligadas à Reforma Protestante. Tão logo o texto recebido, ele é ligado à história protestante da coisa. Podemos dizer assim, está intrinsecamente ligado. Não tem como você separar a Reforma Protestante sem texto recebido. É isso, não tem o que fazer, não tem o que falar. É basicamente isso. Mas a pergunta é, qual que é o impacto? O impacto é que você gera essa dissonância. Você vai ler lá um escrito de Lutero, uma tradução de Lutero, e está de um jeito, e você vai comparar na sua Bíblia e está de outro. Até tenho que fazer um vídeo sobre, um vídeo que a pedido do irmão Daniel Queiroz, eu não tive tempo, Daniel Queiroz, porque é um vídeo um pouco mais complicado. Sobre isso assunto. Você vai pegar a Bíblia, você vai ler um texto lá de Calvino, de Lutero, em determinado ponto você vai olhar e não vai bater. E como que a gente faz para resolver isso? Como é que a gente vai fazer? E aí a pessoa desinformada da história do texto bíblico, da história da tradução, da história das atualizações, ela vai ter dificuldades. Comparar comparar Almeida com a primeira Almeida lá, você vai ver. Você já sente isso. Muitas vezes pego alguns livros para ler dos reformadores e se você for comparar, acaba não batendo. Então você gera esse crash, você gera
você quebra isso. E eu acho isso um pouco perigoso, um pouco complexo. Mas é opinião minha. Mas podemos comemorar 500 anos sem o texto recebido? Não, eu acho que não. Acho que não. Acho que isso é o que eu acho, tá? Você é livre, quem assiste esse vídeo é livre para discordar de mim. Mas este é um texto, tá? Eu não defendo ele, tá? Não sou um defensor do texto recebido. Se você acha que eu sou um defensor do texto recebido, não sou. Esse é um texto que ele fez parte da história protestante. Então, quando vamos fazer uma tradução, vamos fazer uma análise, vamos fazer uma comparação, é este texto aqui. Foi a partir daqui, de um texto muito parecido com este, é que Lutero fez sua tradução, Calvino, William Tyndale, João Ferreira de Almeida fez. Então, graças a Deus, ele permitiu. E temos o privilégio de ter Bíblias para mais de lado. Se eu fosse contar o tanto de Bíblia que tem em cima da minha mesa aqui, vocês não acreditariam. Mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 só em cima da minha mesa. 8 Bíblias. 8 Bíblias. Então, falar de reforma protestante e não falar de texto recebido é algo que é complicado. Falar de reforma protestante, falar de 500 anos sem texto recebido é um pouco complicado. É um texto hoje rejeitado pela maioria dos acadêmicos, é um texto que eu mesmo também não defendo, né? Mas acredito que esse texto ele tem que estar na estante de cada protestante, cara. Em cima desse texto foi derramado muito sangue, cara. O William Tyndale morreu por causa disso aqui. João Ferreira de Almeida, ele traduziu a Bíblia 3 vezes. 3 vezes. E você tem várias pessoas que por lerem a Bíblia na língua do seu idioma ou por traduzirem foram queimadas vivas. Então, comemorar, temos que comemorar 500 anos sem o texto recebido? Não. Graças a Deus eu tenho uma leve desconfiança que vai surgir uma outra tradução aí, que está prometendo ser boa. Se não for boa também a gente desce a linha nela, em comemoração aos 500 anos da Reforma. E é baseada no texto recebido e tem padrão. Então vamos aguardar, vamos esperar. Não podemos falar de protestantismo sem falar de texto recebido. Não podemos falar de tradução protestante sem texto recebido. Tá? Que hoje as traduções elas são baseadas num texto mais ecumênico, tá? O Novo Testamento grego e o Nestle Aland, na quarta edição revisada do Nestle Aland, eles são textos ecumênicos. Você tem especialistas católicos também que trabalham, tá? Então a gente tem que pensar bem, cara, tem que pensar com carinho, porque a Igreja Católica ela tem a tradição dela. Nós protestantes também temos a nossa tradição. E uma parte, vou terminar o vídeo com isso, em uma parte intrínseca da nossa tradição, a gente pode chamar de texto recebido, de sagradas escrituras no texto grego e no texto hebraico. O texto hebraico de Benjamin, né? Benjamin. Então é isso, irmão Walker Costas. Podemos comemorar 500 anos? Não. 500 anos sem texto recebido? Não. Porque foi num texto desse que Lutero fez a primeira tradução dele e foi melhorando ela com o tempo. Foi em cima de um texto desse que por horas e horas William Tyndale, João Ferreira de Almeida debruçaram-se para estudar, para compreender. Então vamos falar de tradução protestante, vamos falar de texto recebido. Gente, fiquem com Deus, Deus abençoe seus estudos e até o próximo vídeo.